Bom dia, professor Márcio. Eu peço que Bom você fale dia. seu nome completo e a sua formação. É, Márcio Antônio Vilas Boas, né? Eu sou formado em engenharia agrícola no ano de 89. A minha universidade ela tinha um nome na minha época, mas ela mudou de nome, né? Antigamente chamava ESAL, Escola Superior de Agricultura de Lavras. E hoje ela chama Universidade Federal de Lavras. E o meu mestrado eu fiz lá também, em 93, terminei, né? E ela ainda tinha o nome de ESAL. Posteriormente, em 94, se transformou em Universidade Federal de Lavras, UFLA, sul de Minas, né? E o meu doutorado eu cursei na Unesp, no campus de Botucatu. Eu tenho um doutorado em agronomia, né? E a ênfase é irrigação e drenagem. Bom, você é professor do curso de Engenharia E sou Agrícola. professor do curso de engenharia agrícola, mas no passado, os primeiros 3 anos do curso de engenharia civil, eu atuei em algumas disciplinas, até que contratasse alguns professores naquela época, né? Sob a coordenação do professor Ricardo Rocha. Em que ano que você começou a trabalhar na Unioeste? Eu comecei a trabalhar na UniOeste. O concurso eu fiz em 90 no início de 95, a inscrição em 94, mas eu comecei a trabalhar no mês de agosto de 95. E como que era a Unioeste nessa época? Era bem enxuta, né? Até eram poucos professores no departamento, né? Tanto da agrícola como civil. Naquela época nós tínhamos um DEA, Departamento de Engenharia Agrícola. E ali ficavam alguns cursos, né? Por exemplo, curso de agronomia, curso de engenharia de pesca, pertencia ao departamento, porque eles ainda não tinham uma situação de ter que ficar nesse departamento, porque ainda não havia os centros, né? Que foram feitos depois, né? Desses cursos, né? Então, os coordenadores desses cursos eles iam na reunião do Departamento de Engenharia Agrícola, aqui em Cascavel. Tanto de Toledo como Marechal, né? Curso de zootecnia também, naquela época. E a UniOeste, ela estava construindo esse prédio central, né? Praticamente era esse prédio antigo, né? Que tinha tudo, né? Você tem uma ideia, hoje nós temos um laboratório hoje tem um laboratório em recursos hídricos, né? Onde era a sala de reuniões da engenharia agrícola. E hoje é uma sala pequena ali que é um laboratório de uma outra professora, né? Da área, né? E no sentido de como era, eu digo para você que talvez eu pensasse que eu ia embora, sabe? Porque tinha muita dificuldade, né? Em várias situações. Mas naquela época o que me estimulou mais foi ter um curso de especialização em engenharia agrícola, que eu pude atuar com a pesquisa, né? E depois, posteriormente, abri o mestrado em engenharia agrícola, né? Isso me estimulou mais a continuar ficando na universidade, né? A estrutura física, quando você começou a trabalhar, estava pronta já ou estavam construindo os prédios? Praticamente estava se acabando construção, né? Tava acabando, porque eu acho que já no ano de 96 nós já começamos a dar aulas no prédio novo, sabe? No curso de engenharia civil, no curso de engenharia agrícola, porque até então, em 95, se utilizava o prédio antigo. Se eu não falha a memória, né? Mais ou menos isso que aconteceu na época. Aí você começou a trabalhar, além da graduação, começou a trabalhar no É, mestrado, que é o primeiro mestrado da isso. Unioeste, Mas, por Engenharia exemplo, Agrícola. naquela época, como nós éramos em poucos professores, e a gente tinha esse encargo de lecionar várias disciplinas, sabe? Então eu atuava eu cheguei a lecionar 9 disciplinas do curso naquela época. Só que aí, com a abertura de novos concursos e tal, eu fui alocando, junto com um outro colega que estava aí, que ele não está mais aqui, né? Fomos contratando pessoas para aquelas disciplinas que eu lecionei naquele tempo, né?
E isso foi ajudando, né? Foi melhorando o aspecto de até poder fazer pesquisa, né? Porque professor muito acarretado de disciplinas, ele acaba não fazendo pesquisa, né? Essa é uma dificuldade da época, eu acredito, né? Mas mudou muito dos anos 96 já, 97, até com um plano de carreira novo que foi feito pelo governo naquela época. Isso estimulou mais, né? A contratar professores, a criar mais a estrutura, né? Principalmente essa didática, né? De ter pessoas nas áreas certas, né? Então eu fui ficando só na minha área, né? Isso me ajudou muito. Até a saber que mesmo que eu não tivesse uma grande universidade, eu poderia conseguir uma bolsa de pesquisador, né? Nós abrimos aí uma pós-graduação, né? Naquele tempo, a pós-graduação em engenharia agrícola foi a primeira, né? Mas muitos não lembram que, na verdade, nós abrimos uma especialização em engenharia agrícola pela CAPES. É possível que não tenha essas documentações, né? Hoje, numa pró-reitoria de pesquisa, né? Mas foi através dessa especialização em engenharia agrícola, que foi ajudada pela CAPES, que veio depois a pós-graduação em engenharia agrícola. Aí o mestrado em engenharia agrícola, né, ele completou 25 anos da primeira defesa, era uma Isso. orientanda sua. Isso, naquela época, se não falha a memória, havia acho que 7 alunos. Alguns, eu acho que alguns deles fizeram até especialização, tá? Em engenharia agrícola. E desses 7, eu tive a aluna Débora, né? Que se formou em engenharia agrícola e que ela acabou entrando para o curso de mestrado e acabou terminando essa dissertação ali pelo mês de 99, em agosto de 99, né? Em 5 de agosto de 99, e ela foi a primeira do curso. Acho que o mérito, na verdade, não é meu, é dela, né? E é dos professores também do curso naquela época, né? Que todos ali estavam empolgados, né? Atuando. Por isso está aqui o professor Miguel, da Estatística, professor Godoy, da Agricultura de Precisão, professora Lúcia, né? Professora Maria Hermínia. E havia também um professor, o professor Joaquim, que não está mais aqui, né? Ele foi para uma outra universidade no Nordeste. O professor João Bach, que faleceu, né? Naquela época. Inclusive, ele foi o primeiro coordenador do curso, de um curso né? Foi um dos primeiros coordenadores do curso de engenharia agrícola aí. E havia um professor de Maringá que atuava aí, que colaborava também, que juntava a turma que atuou naquela época, né? São os primeiros professores de pós-graduação da Unioeste. Com certeza. Foi muito difícil, assim, para a primeira turma, as primeiras orientações, da defesa? Nós tínhamos bastantes dificuldades, né? E eu lembro de uma situação de nós termos que ser avaliados, né? Por membros da CAPES. E 2 professores vieram aqui, um professor de Lavras e um professor de Viçosa, da engenharia agrícola. E era complicado, porque você teria que mostrar uma estrutura para eles, né? Estrutura que nós não tínhamos naquela época, né? Nós podíamos até dizer que chegou o caso de mostrar uma sala para eles, que aqui seria o laboratório tal, mas que nós não tínhamos ainda equipamentos para aquele laboratório. Então, um caso intrigante que aconteceu comigo, né? De ter que mostrar, né? Mas anos depois, nós chamamos esse mesmo professor aqui. E é curioso isso, porque aí eu pude mostrar que havia tal laboratório, né? Que já tinha uma estrutura, né? Ele mesmo falou assim, olha, mas daquela vez que a gente veio aqui, ele falou isso para mim. Era difícil até colocar no relatório inicial da CAPES, né? Mas hoje eu vejo que vocês fizeram um bom trabalho, que vocês estruturaram, né? Ele foi chamado aqui, eu acho que nos 15 anos do curso, ele veio depois, né? Ele veio na avaliação e veio 15 anos depois para dar uma palestra, foi chamado aí.
E eu achei isso aí muito interessante para a nossa vida, né? Porque mostra o que a gente fez, né? O trabalho que foi feito por todos, né? Gratificante, né? E além de ser professor na graduação e no mestrado, você também ocupou alguns cargos na gestão? Então, no período alguns reitores, eu acabei trabalhando, né? Mas o cargo que eu tive mais oficial, de não ser assessor, né? Foi ser diretor de informática na época do professor Erneldo Schallenberg. Então, eu fui diretor de informática. Naquele período, havia os professores ali, diretores, né? Tinha o que estava responsável pela gráfica, tinha o pessoal que fazia as provas, né? Eu cuidava mais da informática, né? Fui diretor ali. E eu lembro de ter um fato muito interessante, que talvez tenha, naquela época, nós fizemos um vestibular, uns vestibular com bastante gente, bastante alunos. Chegou a ter mais de 17 mil alunos naquele ano, vestibular. E nós tínhamos uma estrutura, né, também com dificuldades, né, mas com todos os servidores que atuavam na informática naquela época. Aliás, você foi uma, né, naquele período, né, desenvolvemos bem, né, realizamos bem o vestibular. E ali eu acho que ganhou uma maturidade, né, maior. Porque não se me falha a memória, o vestibular era realizado por outras universidades, né? As provas eram feitas. E aí a universidade passou a ter mais recursos, né? O vestibular ajudou também com recursos. São fatos importantes naquele período, né? E eu atuei ali por um período por um mandato ali do professor Eneldo, né? E depois eu cheguei a ser assessor, eu também fui coordenador do Núcleo de Inovações Tecnológicas. Todos que atuaram no núcleo ali deram sua contribuição, né? Talvez a minha contribuição naquele período do NIT, né, foi ter aprovado um projeto, acho que foi o primeiro edital da Fundação Araucária para NITs. Eu fui coordenador desse projeto, né, que ajudou uma certa estrutura para o NIT. E também eu lembro que naquele período chegamos a fazer contratos, talvez os primeiros contratos ali, os primeiros contratos de professores com empresas. Prestação de serviço? Então acho que todos que tiveram no NIT tiveram sua contribuição de uma forma, né? De uma certa forma, com projetos, com momentos, né? De leis, legislação, né? Eu lembro que a primeira legislação foi feita pelo o professor Jorge Bidar, ali no mandato dele. Mas é isso, nesse período de cargos, né? E como professor, quais são as memórias assim, mais vívidas, mais interessantes que você tem? Eu acho que as mais interessantes como professor, talvez foi eu tentei fazer sempre tive um sonho, né? Que era realizar um congresso da minha área, aqui em Cascavel, né? Mas eu estava sozinho, né? Era um professor querendo criar um congresso nacional de irrigação e drenagem, mas eu tive apoio naquela época do IAPAR, né? Hoje não sei dizer se prevalece o nome, eu acho que é IDR, né? Então, algumas pessoas do IAPAR e naquele momento, se pensava fazer em Londrina, sabe? O presidente do IAPAR, que estava naquele momento na gestão, né? Mas aí teve um apoio aqui da Copavel, do Dilvo Grolli. Não, vamos fazer o evento aqui em Cascavel. Então as coisas desenrolou, né? Tipo assim, ter o centro de eventos da prefeitura, né? Era um congresso de 1.000 pessoas, né? Não é um grande congresso de muita gente, mas teve 800, 900 pessoas naquele evento. E o bom para mim foi tinha muitos orientados, né? De ter participado do evento e ter publicado no congresso, né? Da parceria que teve com as universidades particulares aqui, com o curso de agronomia. Então teve bastante gente que ajudou, né? Pró-reitoria, professor Silvio, professor Reginaldo, que ajudou relacionado à FAG naquele momento.
E a estrutura da Copavel, né? Então eu consegui realizar um sonho que era trazer o Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem, e ele aconteceu em Cascavel, né? É um sonho que tive, né? Por ser da área de irrigação, né? Fiquei feliz, né? Ter feito esse fato, né? Agora, ter participado de todas dos eventos da engenharia agrícola, né? Poder ajudar os coordenadores na época, né? Todos eles, né? E nas semanas acadêmicas, né? E também tem um fato de ter sido realizado um CONEAGRI, que é um Congresso Nacional de Engenharia Agrícola, né? No meu período aqui, onde reúne os estudantes de todo o Brasil, né? Teve o apoio na época da Fundetec, né? Aliás, se realizou lá, e lá se alojou os alunos para eles pudessem dormir, né? Passar a noite e tal. São fatos que eu acho que interessantes da época, deve ter gravações, né? Deve ter informações disso aí. E acredito que o curso de engenharia agrícola realizou 2 eventos dessa natureza. Teve um evento também na década de 80, quando era festival. Alguns professores podem até relembrar aí, os mais antigos do curso, né? Mas esse CONEAG realizou no meu período, né? Na nossa época aí. Então, são fatos que são importantes de acordos que teve com todos os órgãos aí. O curso de engenharia agrícola sempre esteve envolvido com as entidades que estão em volta aí da agricultura, né? E também sempre foi nos congressos nacionais de engenharia agrícola, né? Chegamos aí de ônibus no congresso em Campina Grande, né? Na época, né? O bom desses eventos aí é que você convive mais com os professores, com os alunos, né? E acaba tendo até uma amizade, né? Viagens longas, né? De ônibus, você acaba convivendo como família mesmo, né? E na sua visão, qual que é a contribuição da UniOeste para a sociedade e para a cidade de Cascavel, para a região oeste do Paraná? Eu acho que é grande em todas as áreas, né? É lógico que tem cursos que talvez tivessem uma facilidade maior de chegar ao público, né? Você tá talvez um curso de medicina, uma enfermagem que está às vezes aí nos centros e mede alguma coisa, né? Algum parâmetro da pessoa que contribui em diagnosticar alguma doença, alguma situação, né? Mas eu acho que todos os cursos da UniOeste sempre nesse período que eu estou aqui, sempre estiveram presentes com a sociedade, né? Hoje eu acho que até está vindo mais porque esses eventos que estão tendo aí, que os jovens vêm aqui, acho que cada vez vão se intensificar, né? E vão ajudar a UniOeste a se integralizar mais, né? Junto à sociedade. Mas eu acho que o maior efeito que tem é o egresso, né? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, e vários colegas meus orientaram pessoas, alunos, que são os professores que estão aqui na UniOeste, alguns deles, né? E são os professores que estão nas universidades aqui, né? As federais, as outras estaduais, né? E esses que estão aqui na cidade, né? Eu citar um exemplo, né? Tem alunos nossos que são os que estão aí na companhia de saneamento do estado, né? São os que estão nos órgãos que estão em volta, são os que estão aí fazendo prédios, né? Na cidade, são os que estão aí nos hospitais, né? Poderia enumerar vários fatores, né? São os que estão nos bancos, né? Porque são da área de ciências sociais aplicadas. Tem muita contribuição, acho. Eu acho que a primeira contribuição é essa, né? É formar, né? É o aluno graduar, formar e interagir com a sociedade, né? Na sua profissão. O outro é mais difícil mesmo, você fazer o ensino, a pesquisa e a extensão na sua complexidade. Eu acho até que tem um outro termo aí no meio, né? Que poderia ser colocado nesse triângulo, que não é a política, né? Porque também tem pessoas aqui que saíram e candidataram, tentaram contribuir com a sociedade do ponto de vista político, né? Mas esse tripé ensino, pesquisa e extensão, ele sempre foi difícil, né?
Então tem muita gente que trabalha no ensino, muita gente que trabalha na pesquisa, que é mais da pesquisa, tem gente que é mais da extensão. Eu acredito que a extensão ela tem esse viés de chegar mais próximo da sociedade, né? Então você vê que a universidade tem inúmeras bolsas de extensão, de iniciação científica, ela tem diversos projetos de extensão, né? Que chegam à comunidade, né? Acho que, na minha visão, é essa, né? Que a universidade contribui, né? E tem algum fato assim que chamou sua atenção ou uma situação pitoresca que você lembra assim como professor ou nesse tempo na sua trajetória aqui na Unioeste? Lembrar, assim, de uma questão pitoresca, é, de- é, assim, eu sempre tive envolvido em pesquisar inicialmente, extensão, né? Mas uma pitoresca teve comigo, assim, que eu considero assim, uma coisa muito diferente, né? Me chamaram para dar uma palestra onde eu tinha um projeto de extensão. Na verdade, eu ainda ia fazer esse projeto de extensão. E eu falei, olha, tudo bem, pode um carro me buscar, né? Não, sim, nós vamos te buscar, né? Era em Salto do Lontra, a cidade. E quando chegou um caminhão. Então, eu acho que isso aí é bem pitoresco, né? Eu tô com a malinha ali, preparados para dar uma palestra, né? E aí chega um caminhão de um pessoal da prefeitura e me leva lá. Isso me levou até o local. Quando chegou lá, eu pensei assim, onde vai ser essa palestra? Eu tenho que projetar aí, né? Um PowerPoint, né? Não, nós já vamos te levar. Aí me levaram no clube. Não é só, às vezes, a universidade que falta uma certa estrutura, mas naquela época, há muitos anos atrás, às vezes uma prefeitura ligada a ciências agrárias que gostaria de fazer uma palestra comigo sobre a área de irrigação, né? Também tem as suas dificuldades. Mas naquele momento, eu fui até o clube, era o clube da cidade, clube de bailes e tal, e cheguei no clube e olhei, né? Mas como é que vai ser? As pessoas vão sentar, né? Não, tá tudo sendo providenciado. Quando deu uns 10 minutos, aí chegou um outro caminhão trazendo as cadeiras. Botaram umas 100 cadeiras no clube, né? E começou a chegar os agricultores. Chegou 90 agricultores naquela reunião, naquela palestra minha. E eu achei muito interessante, né? A forma como a gente foi ao local, né? A forma como tudo aconteceu. E foi um evento maravilhoso, né? Poder conversar com 90 agricultores naquele local, né? Depois fizemos um evento lá de extensão, acompanhado da Embrapa, da Emater. Houve um evento de 3 dias, onde nós levamos à universidade. E ali também surgiu a possibilidade de fazer uma parceria. E naquele momento havia um edital no governo federal, que eu escrevi um projeto de extensão onde pudesse levar equipamentos para os agricultores de irrigação. E a gente foi contemplado. Eu tive vários bolsistas nesse projeto de extensão durante uns 2 anos. A gente pôde levar a essência da irrigação, né? A irrigação para aspersão, gotejamento ao local. E melhor ainda que depois de tudo isso ter acontecido, eu saber que aqueles alunos que participaram, né, que estavam ali como bolsistas, eu consigo ver o que aconteceu com eles, né, como egressos, né. Nós temos aí todos eles trabalhando na área de irrigação, alguns até gerentes de empresas, e professores da Federal do Paraná, se tornaram professores da Federal do Paraná. A gente fica muito contente com isso, né? Ter podido participar de um projeto assim. Eu tive colegas meus da área de recursos hídricos que se envolveram também comigo, né? Estiveram presentes no projeto, né? E me gratificou muito, né? Naquele momento. E o pitoresco é que eu te falei, né? Nem sempre nós professores estamos acostumados, né? Você sai num carro de passeio aí, né? De repente eu fui ao local, né? Num caminhão, né? Mas
Mas foi importante, né? Porque eu também não fazia tempo que eu não andava de caminhão, né? E se fosse para pensar assim, como que foi sua experiência na Unioeste? Resumir isso. Resumir isso. É. É, eu, lógico que no Oeste, todas as coisas que a gente faz dentro da universidade, muitas das vezes pode nos levar a estresse, pode nos levar a cansaço. Eu sempre vejo aí hoje as pessoas falando que vejo trabalhos que eu estou respondendo aí constantemente nos últimos tempos sobre questões do professor se adoentar, ficar doente, né? Nós estamos vivendo uns períodos complicados do ponto de vista que eu não sei como explicar, né? A celeridade do tempo, as coisas mudaram, né? Então, eu digo assim, de uma forma geral, no todo, que eu estou aqui há 30 anos, né? Eu só tenho, vamos dizer assim, 75%. A gente sempre costuma falar que a gente tem o quartil, né, na estatística. O professor Miguel, o professor Gerry, que são os professores da estatística, tem o professor Wilson, né, Luciana, lá. Então eu acredito que eu esteja sempre para mim foi sempre acima dos 75% de coisas muito boas que realizaram, que me fizeram crescer, né, enquanto professor, né, de universidade, no tratar com o aluno, né, de orientações. Eu tive bastante orientações no mestrado, até no doutorado, né. Eu acho que só tem que falar coisas boas, né, de engrandecimento mesmo, né, de amadurecimento. E eu ainda estou amadurecendo, né, na possibilidade de publicar um artigo melhor, né. Talvez os trabalhos melhores que tenho feito estão sendo feitos agora com os alunos, né. Talvez eu tenha melhorado no sentido de conhecimento para lecionar disciplina, né? E eu estou sempre estudando, estou sempre indo a algum evento para aprimorar mais, né? Principalmente da parte prática de empresas, que a minha matéria tem muito envolvimento com material novo que é feito a cada momento, sabe? Sempre aparece um mecanismo novo de irrigação que nasce da noite para o dia, evolui. Eu tenho que estar sempre lendo para conhecer o produto, né? Então, não sei se respondi a pergunta, mas eu me sinto feliz. Sou professor da UniOeste. Acredito que no início talvez não fosse ficar na UniOeste, mas com o tempo aprendi a gostar da UniOeste, né? De a conviver com a UniOeste, tanto do ponto de vista político, das questões de gestão, né? De votar ou não votar numa pessoa, né? As coisas que sempre existem no meio, né? Mas eu acho que as pessoas que me conhecem aí sempre me veem como uma pessoa que trata bem, que conversa bem com as pessoas, né? Eu acho que é isso que é importante, né? No meio, né? Se você fosse usar uma palavra ou expressão para resumir toda a sua trajetória na Unioeste, o que você diria? Eu vou colocar como alguma coisa bíblica, né? Que eu acho que sempre gostei não que sou um cara religioso e tudo mais, né? Ou de igreja, acho que nunca fui de fato, né? Minha família é mais, né? Mas eu acho que a palavra amor, acho que a gente tem que ter amor para aquilo que a gente faz, pelas pessoas que estão em volta. A gente tem que considerar essa palavra como importante. Eu sempre procurei, no início, eu sempre procurei não guardar na mente e guardar mais no coração. Tivesse passar uma mensagem, né, também para as pessoas, né? Guardem mais no coração, né? Porque quando a gente guarda na mente, a gente está sujeito a egos, a gente está sujeito a série de fatores que envolvem a vida da gente e que pode desequilibrar nosso ser, né? Então, se eu fosse resumir tudo o meu trabalho aqui, acho que eu tive um pouco, 75% de amor nele, né? De poder receber, orientar e desenvolver e tratar, na medida do possível, todos, né? Eu, como um bom mineiro, né? Eu sou de uma região de Minas que a gente está sempre brincando, rindo, né? Estou sempre feliz, né? E eu acho que esse é o aspecto, né? Todos me conhecem aí como mineiro, né? Uns me chamam de mineiro. E já sabem como eu sou, né? Aquele que brinca, fala bastante.
E estou sempre feliz, né? Lógico que alguma outra vez eu estive lá naqueles 25%, né? Mas eu aprendi a recuperar bastante rápido as minhas dificuldades, né? Às vezes uma coisa que pudesse me dar um estresse, antigamente eu demorava mais tempo para absorver aquilo. Hoje não, eu já consigo absorver em 10 minutos, 15 minutos, aquilo que eu sei que aquilo pode me dar um estresse maior e eu tento resolver, tento fazer na medida do possível, naquilo que a gente consegue fazer. Você Ok? quer Aham. continuar? Mas é isso que eu gostaria de dizer. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Ah, eu acho que não, Nilson. Eu acho que é mais a convivência com os colegas, né? Eu conheci bastante, na minha época, havia menos professores, né? E a UniOeste deve ter contratado depois de mim mais de 900 professores, né? Tem muita gente que eu não conheço na universidade, né? Porque nem sempre a gente vai nos 5 campi, né? Mas eu conheci bastante pessoas na universidade, bastante gente muito competente, né? Muito competente mesmo. Pessoas que a gente vê, de vez em quando está vendo aí uma reportagem, né? Então, eu digo para você que eu não conheci todos, mas o grande prazer que eu tenho, poderia acrescentar, é de ter os que eu conheço e convivi, são pessoas maravilhosas, professores extremamente competentes, e a gente tem que olhar um pouco mais nesse sentido, né? De valorizar cada professor que tem, e também os técnicos, sabe? Eu conheço quase todos os técnicos do campus de Cascavel, e alguns dos outros campos, né? E a gente também tem que valorizar eles, né? E nesse sentido, eu passo, se eu tivesse que acrescentar, é a convivência que eu tive com todos eles, de conversar, poder parar um pouco depois do expediente, né? Tá ali numa rodinha onde alguns estão, né? Ou durante o intervalo. Acho que todos vão lembrar, se alguns vierem aqui, provavelmente podem lembrar, né? Tá sempre convivendo com todos. Acho que esse é o acrescentamento que daria de ter uma convivência boa com todos, né? E achar e sentir muito valor deles, né? Todos que puderam me ajudar, e muitos me ajudaram em algumas pesquisas, os que estão atualmente comigo, que estão ali comigo, tipo o Euro, tipo o Ediso, o Rodrigo, que estão ali, né? Que estão convivendo comigo no recursos hídricos, né? E saneamento ambiental. Acho que é isso. Eu agradeço pela sua presença, pela entrevista e pela colaboração no projeto dos 30 anos da UniOeste. Eu que agradeço. Provavelmente a gente não lembra de tudo no momento, né? Mas eu agradeço muito estar aqui. Espero que tenha contribuído para a universidade, né? Seus 30 anos aí, né? Eu convivo com a UniOeste nesses 30 anos praticamente, né? Comemoro com ela também, né? E eu espero estar aqui até o dia que eu tiver uma aposentadoria, né? Falta pouco, né? Provavelmente, mas eu moro em Cascavel, eu adotei a cidade de Cascavel, né? Então, meus filhos nasceram em Cascavel e provavelmente estando vivo, se Deus permitir, eu vou estar aqui na UniOeste, de repente até colaborando em alguma coisa, mesmo depois de uma aposentadoria, né? Eu que agradeço, né? Espero que tenha contribuído aí para a UniOeste, com o material que vocês estão criando, né? Ok? Ok, obrigada. Nada. Foi fácil. É?